tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Se você gosta dos meus vídeos, se você me acompanha aqui no YouTube ou no Instagram, não deixe de dar sua curtida e de me seguir aqui nessa plataforma. Hoje eu vim aqui falar com vocês um pouquinho sobre a rejeição, né? O quanto temos medo de sermos rejeitados pelas pessoas que amamos. E isso é algo muito comum nos consultórios. Muitas pessoas elas chegam não com a queixa exata e concreta da rejeição, mas com esse medo de desagradar, com o medo de não ser amado, com o medo de não ser suficiente, com o medo de não estar entregando o seu máximo para o próximo. E é um medo muito corriqueiro nas pessoas. E esse medo, ele traz frustrações, traz angústias, traz sofrimento, porque o indivíduo que está vivenciando esse comportamento e esse pensamento automático de que o outro precisa me amar independente de, ele sempre está nessa ansiedade de fazer sempre mais, entregar sempre mais, de ser algo que muitas das vezes nem ele mesmo sabe o que é ser. Na tentativa de agradar sempre e absolutamente o outro. E será que o outro ele também faz de um tudo para que ele te agrade em todas as questões, em todos os âmbitos da vida? Será que esse esforço ele é recíproco ou não? Será que é um esforço somente de um lado, de uma das pessoas que estão envolvidas na relação? E quando eu falo dessa questão da rejeição, pode parecer um pouco, é uma rejeição sempre voltada para um relacionamento amoroso, e não necessariamente. As pessoas que se relacionam, seja ela de uma forma de amizade, num relacionamento familiar ou num relacionamento amoroso, elas têm uma expectativa daquela relação. Elas têm um porquê se relacionar. Seja um relacionamento para se pertencer a um grupo, para pertencer a uma religião, para pertencer a uma crença científica, para fazer parte de um grupo de profissionais, seja para fazer parte de uma tribo. Somos pessoas sociáveis, somos pessoas que vivemos em sociedade e sim, sempre estamos em busca de nos estarmos em meios. E normalmente esperamos que esse meio nos traga algum resultado. E aí com esse resultado, na espera desse resultado, muitas das vezes vem a frustração. Porque a expectativa muitas das vezes é muito maior do que a realidade. E a expectativa também está muito concentrada nas crenças que a gente tem sobre determinado grupo, sobre determinada relação. E é aí que a psicoterapia ela entra para ressignificar esses significados que você... Ficou até meio repetitivo, mas é isso mesmo. É um significado que para você existe daquela relação, a gente vai ter que ressignificar aquilo de uma forma muito mais saudável. Então eu vou dar um exemplo aqui de por exemplo, um relacionamento amoroso, né? A gente vive numa sociedade onde, desde criança, somos introduzidos a uma questão muito Disney de relacionamento, de que vai vir um príncipe num cavalo branco te resgatar e que somente com o beijo daquele príncipe você vai ser feliz para sempre. E que antes disso não há vida e que depois disso somente há vida. E aí nesse resgate, nessa tentativa e nesse resgate do que é colocado no ser humano desde que nascemos, a gente vai vivendo como se fosse uma sintonia que foi colocada em algum momento na nossa cognição, acreditamos naquilo, aquilo se torna uma crença e essa crença se torna um comportamento. E aí vivemos em função daquela crença de que estamos esperando o príncipe encantado. E aí quando o príncipe encantado não vem, a gente se frustra, a gente fica angustiado, ansioso pelo príncipe. E aí chega um momento da vida que ou a gente vive uma vida inteira frustrado por o príncipe não ter chego, ou a gente busca
uma ressignificação da nossa vida, do nosso sentido de vida e do porquê de estarmos pensando e acreditando nesse príncipe encantado. E assim se dá em todos os relacionamentos, seja de amizade, seja no ciclo familiar, nas expectativas que muitas das vezes a gente tem de pai, mãe, irmão, amigo, esposo. E quando a gente não trabalha isso internamente, a gente não ressignifica, a gente não compreende o todo por trás das nossas crenças, a gente vive num ciclo vicioso de sofrimento, na expectativa de que o outro nos entenda a partir do nosso olhar. E será que o outro ele entende a vida a partir do nosso olhar ou a partir do olhar dele? E é aí que mora o perigo, porque cada um tem a sua história, tem a sua essência, tem a sua vivência, tem a sua construção do eu. Então o olhar ele é muito diferenciado, não podemos esperar que o outro entenda o amor, entenda a amizade, entenda ser pai, mãe e irmão da mesma forma que nós, mesmo que esse indivíduo seja parte da nossa construção de vida. Às vezes a gente tem a expectativa de que pai, mãe e irmã, por ter nos constituído no mesmo ambiente familiar, vai ter a mesma construção de significados e significantes. E não! São seres individuais, são seres subjetivos, são seres que tiveram experiências diferentes, com pessoas diferentes, em momentos da vida diferentes. E a partir dessa construção é que se faz aquilo que nos dá sentido, que nos torna únicos. Então, que tal a gente começar a refletir sobre esses significados que colocamos na nossa vida como importante, como únicos, como irreversíveis, como indestrutíveis, e comecemos a olhar de um outro ângulo para que a gente comece a observar que talvez exista um outro lado da história da Branca de Neve ou da Cinderela que a gente também não sabe, que não foi contado pra gente. E aí a gente pode criar uma nova história, uma nova perspectiva e trazer para a nossa vida uma melhor qualidade de vida, para que a gente torne os nossos dias mais leves, as nossas relações mais saudáveis e com menos expectativa e com mais experiência. Eu espero que esse vídeo tenha sido de alguma forma importante e contribuinte para o seu dia, para a sua semana, para o seu mês. Beijo, até logo!